Só um instantinho antes de começar, Val, só um minutinho. Eu aguardo. Agora sim. Muito bem. Bem, acho que já são 18, né? Em ponto. Em ponto, podemos... Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de todos, da nossa comunidade, eu agradeço a participação dos nossos alunos, de todos os alunos da Rede Cruzeiro, de todos os colegas da Rede Cruzeiro, colaboradores, e agradecimento em especial ao professor Rodrigo Salvetti, que aceitou fazer uma palestra nessa nossa semana de responsabilidade social, que é de extrema importância para toda a nossa comunidade. Trazer conhecimentos, eu acho que principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, é muito importante. Principalmente em relação ao tema que o curso de Ciências Biológicas escolheu. Eu sou Valéria Leite Aranha, sou coordenadora do curso de Ciências Biológicas e, juntamente com o professor Rodrigo, escolhemos esse tema que é bastante pertinente e vem de encontro com esta semana que está sendo programada em toda a Rede Cruzeiro de responsabilidade social. Eu quero primeiro apresentar o professor Rodrigo a todos vocês em relação à sua formação. O professor Rodrigo Salvetti é mestre em Biologia Sedimentar e Ambiental pelo Instituto de Geociência da USP. É pós-graduado em Avaliação e Recuperação de Áreas Degradadas e Contaminadas e é mestre em Geologia Sedimentar e Ambiental pelo Instituto de Geociência da USP. Eu tenho a honra de tê-lo como professor do curso de Ciências Biológicas desde o ano de 2011 e, atualmente, ele é doutorando no Programa de Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Cruzeiro do Sul. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada, seja muito bem-vindo, e vamos dar início, então, passo a palavra a você, para que você possa começar a sua palestra. Muito obrigado, Rodrigo, eu vou fechar minha câmera, tá? E estarei aqui no chat, intermediando, qualquer problema eu vou tentando solucionar junto com vocês, tá bom? Boa palestra a todos nós. Com você, Rodrigo. Obrigado, Val. Boa noite a todos. Eu sempre fico muito contente de fazer parte dessas semanas de difusão de conhecimentos, né, de divulgar ensinamentos, divulgar conhecimentos. A Semana de Responsabilidade Social do CEUSP é uma ação muito bacana e estou muito honrado de poder fazer parte disso. E sempre muito feliz de participar representar o curso de Ciências Biológicas do CEUSP, do qual já estou há quase 10 anos aí participando, representar esse curso para a comunidade e para os nossos colegas aí das outras universidades. Quando a professora Valéria conversou comigo a respeito da possibilidade de organizar uma palestra para fazer parte da Semana da Responsabilidade Social, a gente estava no meio de toda aquela questão, ainda estamos, né? Mas estávamos no meio, no auge de toda aquela questão relacionada às queimadas do Pantanal, né? E eu vinha lendo alguns trabalhos, discutindo algumas coisas, ouvindo muita coisa na TV, muita coisa de ambientalistas, ecologistas e tudo mais, sobre o Pantanal, né? Sobre as ações que estão sendo tomadas, sobre as causas e consequências das queimadas e, sobretudo, sobre a questão da conscientização ambiental que as pessoas têm,
né? E eu virei para a Valéria e falei, poxa, né? Dá uma impressão que as pessoas não têm a noção do papel delas no mundo, né? Na sociedade, no meio ambiente, em relação ao meio ambiente, né? E aí surgiu esse tema da palestra, né? Dilemas ou problemas ambientais no século XXI. O que eu tenho a ver com isso? Né? Para mostrar, a minha ideia aqui é mostrar um ponto de vista, mas um ponto de vista um pouquinho bem fundamentado, né, em pesquisas, artigos, relatórios, dados, sobre qual é o nosso papel nessa questão ambiental no mundo. Ok? Então, nós vamos passar essa próxima hora aqui, espero não extrapolar o tempo, eu sou especialista em extrapolar o tempo, tá, pessoal? E ir embora. Mas eu vou tentar me controlar aqui, a Val tem direito lá de me interromper no momento oportuno. Mas eu vou tentar conversar nessa próxima hora que nós vamos ficar juntos aqui, mostrar algumas questões relativas ao meio ambiente, algumas questões que a gente está enfrentando relacionados aí às mudanças climáticas, como isso pode afetar a gente e onde a gente entra nessa história, ok? Então, vamos lá. Vai ser uma conversa bastante produtiva. O chat está aberto, acho que vocês vão fazendo as perguntas aí, e no final a gente responde todas, pode ser, Val? Se a gente não quebra o fluxo da conversa aqui. E sim, tem problemas. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? Eu criei um slide aqui, em vez de introdução, eu chamei de algumas observações iniciais, né? Acho que o tema principal dos últimos 15, 20 dias aí, o período pré-chuva, né? Que choveu esse fim de semana, né? Então, deu uma amenizada em muitos desses pontos que eu vou tocar aqui. Mas não é porque choveu que esses problemas desapareceram, deixaram de existir, né? Eles estão lá esperando os próximos 3, 4 dias sem chuva. Então, né? Como eu falei, né? Quando a gente pensou nesse assunto, a ideia era focar, né? A gente estava, ideia não, mas o assunto principal do mundo eram as queimadas do mundo brasileiro, né? As queimadas do Pantanal. E todo o bom caso ou descaso, como vocês quiserem chamar, né? Das pessoas que estão por ali, né? Das pessoas que estão no governo, das pessoas que estão combatendo. Então a gente vê muita boa vontade de um lado, um pouco de má vontade do outro. Né? E essa história das queimadas do Pantanal, ela começou como uma coisa muito restrita ao Pantanal, né? Porque era um foco de incêndio lá no meio do Pantanal. Mas Pantanal é gigante, né? Pantanal é alagado, então esse incêndio dura pouco, né? Mas esse incêndio foi se alastrando, o Pantanal não estava tão alagado assim, ao contrário, é a maior seca dos últimos, sei lá quanto tempo no Pantanal, né? Então os níveis dos rios estão muito baixos, fazia muito tempo que não tinha uma chuva perene, uma chuva duradoura, forte lá. Os períodos de enchentes que são famosos pelas novelas, né? Pelas séries, pelos filmes, não aconteceu. E fogo foi se alastrando, fogo foi se espalhando. E conforme esse fogo foi se espalhando, começaram a vir relatos, né, de biomas destruídos, de animais sendo mortos, né? Mas parece que o que mais chocou todo mundo foi que uma hora a fumaça do Pantanal cobriu praticamente o Brasil inteiro, né? Essa mancha vermelha alaranjada que nós temos aí é uma imagem de um site que eu gosto muito, é o wind.com, que traz de previsão do tempo. É um site que tem modelos climáticos que ele usa para prever meteorologia, para fazer meteorologia. Tá? E uma das funçõezinhas que ele tem lá é mostrar níveis de fumaça na atmosfera. E essa mancha escura que a gente vê aí, que sai daqui da área do Pantanal e se espalha pelo sul da Bolívia, pega aqui todo o Mato Grosso do Sul e pega o estado de São Paulo inteiro,
do oceano, percebe? Isso daqui é a fumaça da queimada do Pantanal na semana passada. Então, os ventos que sopram de norte para sul, que são ventos predominantes aqui na América do Sul, eles vêm do oceano, a gente vai discutir um pouquinho esses ventos mais para frente, mas eles vêm pelo oceano aqui, encontram a barreira dos Andes, viram e sobram para o sul, né? Sobram para o sul mais ou menos com essa cara aqui. E ao soprar para o sul, ele carrega tudo que está na atmosfera, né? E ele arrasta essa fumaça embora. E carrega essa fumaça para o sul do Brasil. Ok? Isso é visível, inclusive, em imagens de satélite. Né? Meu desenho está mais bonito, né? Mas o contorninho amarelo aí está lá foi feito aí para destacar que toda essa parte branca aí é fumaça, uma parte são nuvens, ok? Mas uma parte delas é fumaça dos incêndios, não só do Pantanal, mas também da floresta amazônica. Incêndios, pessoal, não são coisas raras. Incêndios em mata acontecem, ok? Incêndios em mata acontecem. O que nós temos observado nos últimos anos é que nós temos tido incêndios demais, né? Incêndios demais. Então, não só aqui no Brasil, né? Eu me lembro no começo do ano, fim do ano passado, começo do ano, ou o tempo passa de maneira esquisita, né? Eu não me lembro mais se foi no começo do ano passado, enfim. Rolou uma discussão muito grande sobre incêndios na Austrália. Não sei se vocês se recordam, né? Que até o governo brasileiro se meteu, e depois teve incêndios na Amazônia, né? Que daí a França se meteu, né? E a Alemanha. E aí tivemos incêndios na Califórnia agora, recentemente, né? Então, tudo começo desse ano. Pois é que esse ano é tão estranho, Lela, né? Esse ano é tão estranho que parece que tudo que aconteceu faz 1 milhão de anos, né? Eu tenho uma foto aqui que vai deixar isso bem claro para a gente, como parece que tudo aconteceu faz muito tempo, né? É um ano tão intenso com Covid, e problemas ambientais, e problemas políticos, que, sei lá. Mas, enfim, incêndios na Austrália, depois incêndios na Amazônia, depois incêndios na Califórnia, agora incêndios no Pantanal, na Amazônia de novo. Meu, tá alguma coisa desregulada aí, né? Incêndios acontecem, mas com tanta frequência assim, alguma coisa tá torta, né? Tá tão torto que nós acabamos de sair aqui nós estamos num período de seca, né? Nós tivemos uma chuvinha aí esse fim de semana, mas que não acabou com a seca, né? Temos cidades com racionamento de água e tudo mais. E olha, essa seca que influencia o Pantanal, né? Que influencia as queimadas no Pantanal, que influencia toda a dinâmica climática, ela afeta também outros lugares. Por exemplo, isso daqui é uma imagem das Cataratas do Iguaçu, há coisa de uns 2 meses atrás. Ok? Cataratas do Iguaçu é uma cachoeira, portanto tem água, concorda? E ela estava desse jeito aí em abril e maio deste ano. Ok? A biologia esteve em Foz do Iguaçu no ano passado, né? Em outubro do ano passado. Né? E eu já comentei com a turma que estava lá, a professora Valéria estava lá com a gente, eu comentei com o pessoal que o volume de água das cataratas era muito menor do que eu tinha presenciado 2 anos antes. Essa fotinha de cima aqui, ó, essa fotinha de cima é uma foto das Cataratas do Iguaçu em 2017, quando eu estive lá com os meus pais. Né? E essa aqui é o mesmo lugar, ok? Essa passarela aqui, ó, essa passarela aqui é isto aqui, ó, ok? Essa foto foi tirada olhando de lá para cá, né? Então essa queda d'água está aqui. E pela imagem vocês percebem que ela não está, né? Que ela está seca, ok?
Então, temos um problema aí, né? Então, essa questão da... Hoje, Foz do Iguaçu, com essas chuvaradas todas em Paraná, Santa Catarina, das últimas 2, 3 semanas, o nível do rio Iguaçu já deu uma normalizada e já tem um volume de água considerável. Tá? Mas, Foz do Iguaçu secou, pessoal. A catarata mais bonita do mundo desapareceu. Secou. Este ano, 2020, que é o ano que tudo pode acontecer, né? Tanto pode acontecer que quem é de Salto aí, sabe, né? O Rio Tietê está alguma coisa perto disso. Ó. Isso aqui. Né? Mas em março, ele estava assim. 8 metros acima do nível normal. Lembra? O pessoal do CEUSP lembra, porque inundou o CEUSP. Né? Toda a parte de baixo do CEUSP foi literalmente por água abaixo. O que causa tanta mudança, pessoal? O que causa tanta anormalidade? Né? Uma enchente dessa daqui não acontecia em Salto desde os anos 80, alguma coisa assim. Né? Então fazia 40 anos que nós não víamos um evento desse. Quer dizer que uma chuva torrencial não pode acontecer a cada 40 anos? Pode. Mas será que ela foi a única que encheu o seu USP? Que eu me lembro, e foi, né, nos últimos X anos. Mas eu me lembro de alagamentos no estacionamento, né? Me lembro de inundar a pontezinha lá debaixo da entrada de trás lá do prédio, e com uma frequência cada vez maior. O que motiva? Qual é a causa disso? O que leva esse 8 ou 80, esse extremismo climático, que controla enchentes, que controla secas, que controla ou que orienta, né? Não que controla, mas que motiva incêndios? O que está pegando, né? Tudo isso tem muito a ver com clima. Tudo isso tem muito a ver com clima. Tá? Então não dá para falar de dilemas ambientais sem falar de clima. Okay? Então a primeira coisa que nós temos que pensar é no clima. E aí tem a definição de clima. Né? Meus alunos devem estar cansados de ouvir falar disso, mas enfim, para quem não é meu aluno regularmente, nós temos que falar um pouquinho de clima. E clima é o seguinte, pessoal, a definição de clima está aí. Né? O IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, determina, né, classifica, fundamenta clima como o tempo meteorológico médio. Ou seja, tá? Pega a média de chuvas, temperaturas que ocorrem num determinado período do ano. Por exemplo, no inverno. Ok? Inverno no estado de São Paulo é frio e seco. Ok? Então, você pega o índice pluviométrico do inverno dos últimos 30 anos, ok? Dos últimos 30 anos, o índice de temperaturas dos últimos 30 anos, faz a média e chama isso de clima. Então, o clima é a condição meteorológica média. É a média do que aconteceu de temperatura, chuva, neve, nos últimos 30 anos. Ok? Os 30 anos vêm da Organização Mundial de Meteorologia. Ok? Como é média, a gente aceita anormalidades, né? Porque uma normalidade é um ponto fora da curva média, mas que depois retorna à média. Então, por exemplo, se você tem uma chuva torrencial um dia, mas depois o resto do ano a média prevalece, ok, foi um evento isolado, causado por alguma coisa fora do normal, ok? Mas se a gente parar para pensar, vamos pensar nesse inverno que nós acabamos de sair aqui. Foi um inverno típico ou foi um inverno atípico? Bom, se foi, né? Seco ele foi. Tanto que tem várias cidades com racionamento de água por aí. Então, seco nosso inverno foi. Foi frio? Eu moro em São Roque. São Roque é uma cidade tida como fria. Não fez tanto frio assim, não. Tá?
Minha filhinha estava nadando na piscina da casa da minha mãe semana passada, em pleno setembro. Acho que é a primeira vez em muitos anos que isso não acontecia. Acho que é a primeira vez na minha vida que eu vejo uh, alguém entrar na piscina em setembro, aqui em São Roque. Porque estava calor. Gravataí também, pelo amor de Deus. É. Pois é, o Guilherme está lembrando aí, o verão não foi tão quente, o inverno não foi tão frio. Alguma coisa tá torta nessa história, tá não? Tem alguma coisa esquisita aí. Se tem alguma coisa esquisita, nós temos que olhar para quem controla o clima. Né? Quem regula o clima, pessoal? Quem é o chefão do clima? São Pedro. Mas quem manda em São Pedro? Né? O Sol. Okay? O Sol é quem regula o clima. Como é que o Sol age? Como é que o Sol trabalha? Então o Sol está lá longe da Terra. Esse senhor aqui está lá longe da Terra. Ele está mandando energia aqui para o nosso planeta. Certo? Energia que vem na forma de luz, de radiação, de várias ondas, em comprimentos diferentes. Tá? Quando essa energia chega aqui na Terra, ela primeiro interage com a atmosfera da Terra. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Tá? Esse azulzinho aqui é a atmosfera da Terra. Então, essa energia que vem do Sol vai interagir com a atmosfera da Terra. Vai acontecer ali um processinho de fusão, de perda, de reflexão, ok? Uma parte dessa energia vai penetrar na atmosfera e vai chegar aqui na superfície da Terra, aquecendo o solo, aquecendo a água, tá? E trazendo luz para a gente, ok? Em alguns pontos, os pontos que estão mais perpendiculares aqui, se a gente traçar uma linha tangente aqui à superfície do globo, ok? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma linha tangente, uma cor que a gente enxergue, né? A gente traçar uma tangente aqui na superfície do globo, imagina que ela é reta, tá? O ponto perpendicular a essa tangente, né, é onde o Sol vai ter menos atmosfera para ele interagir, porque a nossa Terra é redondinha, né? Nossa Terra é esférica, pelo amor de Deus, ok? Eu não estou aqui para discutir terraplanismo hoje. Então vamos assumir que ela é esférica e todo mundo fica contente. Então, olha só, como a nossa Terra, como o nosso planeta é esférico, uma bola, né? Quase uma bola, a luz do Sol vem, ele vai penetrar na atmosfera e ele vai ter um trechinho de atmosfera aqui para interagir e chegar na superfície, ok? Conforme você vai se afastando dessa perpendicular que eu montei aí, dessa tangente, e vai indo para os polos, a quantidade de atmosfera que essa energia vai ter que interagir é muito maior. Concorda? Ó, que é pequititivo, que é grandão. Certo? Já que é grandão, a interação é maior, a difusão é maior, a reflexão é maior, a quantidade de energia que chega na superfície é menor. Ok? Por isso, nos polos é mais frio, e na linha do Equador, que é onde fica essa perpendicular aqui, você tem maior incidência solar, portanto, maior energia, portanto, maior calor. Ok? Captar o espírito? Isso seria super simples, tirando o fato que nosso planetinha não é desse jeito, né? Ele é levemente inclinado. O eixo de rotação da Terra é inclinado em relação ao Sol, tá? E ao ser inclinado, tem zonas da Terra que recebem maior incidência solar no período do ano do que outras, ok? Elas estão com a cara voltada para o Sol, estão com a face voltada para o Sol. Então tem períodos, por exemplo, que o hemisfério norte está mais voltado para o Sol do que o sul, então lá é verão, aqui é inverno. Tem períodos do ano em que é o Polo Sul, o hemisfério sul, que está mais voltado para o Sol, né? Então aqui é verão, lá é inverno. Agora que é primavera, ontem começou a primavera, né?
Ontem foi o dia do solstício. Solstício? Equinócio, perdão. Equinócio de primavera. Ok? Um dia em que o Sol bateu na Terra desse jeito aqui. Então, ontem a Terra recebeu luminosidade do Sol desse jeito. Mas em todos os outros dias do ano, com exceção dos dias de equinócio, nós temos ou um lado da Terra, ou o Polo Norte ou o Polo Sul recebendo mais iluminação. Ok? E isso configura as estações do ano. Beleza? Conforme a Terra vai sendo iluminada, a superfície vai sendo aquecida e principalmente a atmosfera começa a aquecer junto. E como a atmosfera é um fluido, o ar é um fluido, os fluidos, quando ficam mais quentes, né, quando ele se aquece, ele se dilata e tende a ir para porções superiores. Né? Todos os líquidos mais quentes tendem a subir e os líquidos mais pesados tendem a descer. Né? Os fluidos, perdão, eu usei a palavra errada, não é um líquido, é um fluido. Então, todos os fluidos mais leves tendem a subir, os fluidos mais pesados a descer. E nesse movimento de sobe e desce, né, então imagine o seguinte, ó. Então, imagine aqui na linha do Equador, ó, né? O ar quente vai tender a subir, ok? E o ar frio vai tender a descer. Isso causa movimentação na atmosfera. E essa movimentação do ar a gente chama de vento. Então, o calor do Sol movimenta o ar, criando diferenças de densidade, e isso movimenta a atmosfera, cria ventos, ok? E esses ventos sobem e descem e se deslocam para pontos mais frios e de pontos mais frios, ok? Então, você tem um movimento do ar quente de baixo para cima e o movimento do ar quente em direção aos polos, onde ele vai se resfriar e vai voltar frio. Ok? Como é que a gente chama esse ar frio que vem dos polos? Frente fria, não é isso? Então, a frente fria é um ar frio que está vindo para os polos para ser aquecido no Equador, né? Nas regiões tropicais. Então, toda essa dinâmica atmosférica movimenta as massas de ar. Olha que legal, né? Tudo culpa daquele senhor lá, esse cara aqui, ó. Então, o Sol é o responsável por ter clima no planeta. Tá? Se não tivesse o Sol, nosso planeta seria gelado e não teria dinâmica climática nenhuma. Ok? Só que ele não esquenta só a atmosfera, né, pessoal? O Sol esquenta também a superfície das rochas, a superfície continental, e esquenta também os oceanos. Tá? Quando ele esquenta os oceanos, como o oceano, o mar, a água é um fluido também, essa mesma dinâmica vai acontecer. Certo? Então, nós aí teremos correntes litorâneas, correntes marinhas, perdão, não correntes litorâneas, correntes marinhas, que são causadas por diferença de densidade na água. Então, correntes quentes, tá? Saem de zonas tropicais e tendem a ir para pontos mais frios, onde elas vão ser resfriadas. Então, o mar, do mesmo jeito que a atmosfera, se movimenta, a água do mar está em constante movimento. Eu não estou falando de ondas, estou falando de correntes, por conta da diferença de calor que cada área do planeta recebe ao longo do ano. Então, isso gera diferenças de densidade, que podem ser também diferenças de salinidade, né, que vai influenciar em um monte de parâmetros físicos e químicos, tá, que vão levar à movimentação dos oceanos. Tá? As ondas, para quem tiver curiosidade, é causada pelos ventos, né? É o vento soprando na superfície do oceano, enrugando ele e fazendo com que a água se movimente somente em sua superfície. A onda não chega lá na base do oceano. As correntes marinhas, não. Tem correntes que são profundas, porque elas são muito frias. Quando elas vão chegando em zonas mais quentes, elas começam a se aquecer, sobem e são substituídas por águas mais frias de novo. Ok? Então,
Quem causa tudo isso é Sol. É o calor do Sol. Ok? Outra coisa que o Sol faz, olha como danadinha é importante. Outra coisa que o Sol faz é criar o tal do ciclo da água. Já ouviram falar do ciclo da água, né? Desde o colégio vocês estudam o ciclo da água. O que é o ciclo da água? A água evapora, você tem uma massa de água, ela esquenta, ela evapora, forma nuvens, essas nuvens vão ser transportadas pelos ventos, ok? Quando ela atinge determinadas condições, ou de acumulação de água, ou de mudança de temperatura, aquela nuvem fica carregada de umidade, de água, essa água condensa e cai. Ok? E nós temos chuva. Essa chuva vai interagir com as plantas, com o solo, com os rios, vai voltar para o mar, onde ela vai evaporar de novo, num ciclo infinito, enquanto esse cara existir. Percebe? Enquanto o Sol estiver aí, nós teremos ciclo de água. Nós teremos a água rodando nesse ciclo infinito aí de reciclagem. Ok? Isso é um tipo de reciclagem da natureza. Né? A natureza está reciclando água para nós o tempo todo. Ok? A água é um recurso reciclado pela natureza. Vou conversar sobre isso mais para frente. Tá? Como é que isso influencia a nossa vida? Vamos agora pensar um pouquinho. Lembra que eu mostrei para vocês aquela imagem? Essa imagem aqui. Cadê a imagem? Essa aqui. Né? E eu fiz umas setinhas aqui, falando, os ventos que sopram do oceano carregam essa umidade, essa fumaça toda para as outras áreas do Brasil. Pois bem, né? Quem trouxe esses ventos que vêm do oceano? O Sol, né? Associado a movimentos de rotação da Terra, né? Mas o Sol é um dos vilões, ou mocinhos, nesse caso, da história. Tá? Olha que bacana. Agora vamos falar um pouquinho de geologia, né? Olha que interessante, pessoal. Os ventos úmidos, então, está aqui o Sol. Esse figurinho, o Sol está aqui. Né? O Sol está aquecendo o oceano está evaporando, e essa evaporação está formando nuvens. Ok? Essas nuvens são carregadas pelos ventos em direção ao continente. Ok? Quando ele passa por cima do continente aqui, essas nuvens ficam pesadas e chove. Legal? Chover aqui, ó. O que tem nessa região aqui? Floresta amazônica. Então, nós estamos chovendo na floresta amazônica. Né? E a tendência desses ventos, qual seria? Ir embora. Empurrar essas nuvens aqui, fazer com que elas atravessassem o norte da América do Sul e se perdesse lá no oceano. Então, o normal, o esperado, é que essas nuvens continuassem o caminho delas, né? Fizessem esse roteirinho aqui e cruzassem este América do Sul e fosse parar lá no meio do Oceano Pacífico. Ok? Só que, no meio do caminho, temos um paredão de rocha aqui, ó. Um paredão de rocha aqui chamado Cordilheira dos Andes. Tá? Uma cadeia de montanhas fabulosa, fantástica, com 5, 6 mil metros de altitude média. Ok? E essa cadeia de montanhas, ela barra os ventos. Ok? Então, o que acontece? Ao invés dos nossos ventos ir reto e atravessarem para o Oceano Pacífico, esses ventos colidem, vou fazer de pretinho aqui, ó, colidem com a Cordilheira dos Andes. Como eles não têm para onde ir, uma partezinha vem aqui para cima, vem para o norte, e uma boa parte vem para o sul, acompanhando o contorno das cordilheiras, e vai carregar essa umidade toda que ele está trazendo do oceano para o resto da América do Sul. Ok? Para o resto da América do Sul.
Soma isso, pessoal, não só a umidade do oceano, mas a umidade que a própria floresta amazônica produz. Ok? Então a floresta amazônica, ela está lá florestando, fazendo coisas que as florestas fazem, né? Que é fotossíntese, que é tirar água e nutrientes do solo. E muita dessa água que ela tira do solo, ela joga para a atmosfera na forma de evapotranspiração. Os biólogos adoram a evapotranspiração, né? O processo lá, então, uma árvore é uma bomba de água, ela está tirando água e nutrientes do solo e jogando, retendo esse nutriente nas folhas, nos caules, nos troncos, tal, e jogando essa água para a atmosfera. Ok? Então, essa umidade vai se misturar com a água do oceano, e tanto essa umidade do oceano, junto com essa evapotranspiração da floresta, é carregada carregada aqui para o sul da América do Sul. Ok? E essa umidade, então, vai fazer chover ali na região de Goiás, ali na região de Minas, vai fazer chover no Mato Grosso, na região do Pantanal, e vai fazer chover em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraguai, Argentina. Estão entendendo? Ou seja, só chove aqui no Brasil, melhor, só chove aqui no sul do país, só chove aqui em São Paulo, onde nós estamos, por dois fatores. Um, geológico, nós temos a cadeia dos Andes aqui controlando a distribuição de ventos na América do Sul. E um segundo fator é a umidade da Amazônia misturada com a umidade do oceano que é carregada aqui para o sul. Ok? Isso quer dizer que o quê, pessoal? Se não tem Amazônia, não tem umidade. Se não tem umidade, não tem chuva. Ah, você está exagerando. Será? Já pararam para pensar? Não sei se vocês já fizeram essa brincadeira de olhar o mapa mundi e tentar achar lá os desertos que existem no mundo. Eu fiz essa brincadeira para vocês. Ó. Tá aí os desertos. Tá? Perceba o seguinte, ó. Nas zonas tropicais, próximas ao Equador, então vamos pegar aqui uma zona mais ou menos aqui entre os trópicos, ó, mais ou menos aqui assim. Aqui mais ou menos é o trópico de Capricórnio, essa linha deveria ser reta. Ok? Aqui está mais ou menos o trópico de Capricórnio, aqui mais ou menos está o trópico de Câncer. Ok? Perceba o seguinte, nessa faixa do meio aqui, ó, faixa do meio, nas zonas, essa faixa minha do meio do Brasil aqui ficou meio torta, né? São áreas tropicais. Então nós temos floresta amazônica aqui, floresta do Congo aqui. São as grandes florestas tropicais do mundo que ainda restam. Ok? Nas áreas, vou apagar aqui, vou redesenhar. Nas outras áreas aqui, ó, vou pegar uma faixa aqui, ó. Nas áreas acima do Equador, nós temos um grande deserto aqui. Ok? Toda essa área aqui é desértica. Inclusive essa área que não está pintadinha aqui no sul da Ásia ali. Tá? Essa área é seca. Porque essa área do sul da Ásia é muito influenciada pelos ventos de monções, né, que empurram a umidade Ásia adentro. Por isso que ela não é desértica. Mas todo esse miolo aqui, ó, tudo isso aqui é deserto. E se olharmos na América do Norte e Central, todo esse pedaço aqui também é seco. Quem já foi lá para os desertos californianos ou do meio oeste americano ali, ou no México, sabe que ali a coisa é feia. Que chuva lá não é comum, né? Se a gente fizer a mesma brincadeira, ó, a gente vai ver que a mesma faixa aqui, ó, da Austrália é clima desértico, que essa mesma região da África é desértica, mas aqui na América do Sul não é. Porque o Brasil é abençoado por Deus e bonito por natureza? Não, porque nós temos os ventos carregando umidade aqui, despejando essa umidade nessa região. Percebe?
Então, graças à geologia e graças à floresta amazônica, chove substancialmente aqui no Sudeste, a ponto de nós termos um clima relativamente úmido em boa parte do ano. Principalmente entre o meio da primavera e o meio do outono. É um clima relativamente úmido, né? Agora, outubro, começa as chuvas da primavera, que vão se estender até as águas de março, né, doutor Jobim? Não é isso? Culpa de quem? Da floresta amazônica, dos Andes e do Sol, que gerou esses ventos todos. Ok? Então, palmas para os rios voadores, porque se não fossem por eles, né, nós não teríamos essa umidade toda chegando aqui. Qual é o ponto, pessoal? O ponto é que essa dinâmica climática, deixa eu acelerar um pouquinho a minha fala aqui, essa dinâmica climática está sofrendo interferências, ok? Está sofrendo interferências. Sofrendo interferências por conta de ação humana. Tá? Vamos jogar limpo aqui, limpo, por causa de ação humana, né? Você já deve ter ouvido falar do tal do efeito estufa, né? O efeito estufa é um efeito causado pela atmosfera da Terra que retém uma parte dessa energia que o Sol produz, que o Sol libera para a gente, né? Então, o efeito estufa, então a energia do Sol vem e reflete na Terra, e ao invés de se perder de volta para o espaço, ele é refletido e é retido aqui ao redor da Terra, como se a Terra estivesse dentro de uma marmita térmica, sabe? Uma bolsa térmica. A atmosfera age como uma bolsa térmica. Você põe calorzinho ali e ele fica retendo aquele calor. Tá? Isso é um processo natural e nós temos que dar graças que ele existe, porque senão não teria água líquida aqui na Terra, não teria formas de vida, não teríamos nada. Então, o efeito estufa é o que mantém a Terra com essa temperaturazinha agradável, uma temperatura média agradável no planeta que sustenta a vida. Tá? Qual o ponto? São algumas substâncias que cuidam para que o efeito estufa exista. Tá? As principais substâncias é CO2, né, dióxido de carbono, metano, óxido nítrico, alguns gases chamados CFCs, né, são os clorofluorcarbonos, e outra galerinha. Tá? CO2 e metano fazem parte da composição da atmosfera e são liberados por processos naturais, tipo vulcanismo, por exemplo. Okay? Mas também são fornecidos a partir da degradação exagerada de matéria orgânica, no caso do metano, e pela queima de matéria orgânica recente ou fossilizada, ok? Pela queima de matéria orgânica, ponto. Então, quando você queima madeira, você libera CO2. Quando você queima petróleo, que é combustível fóssil, você libera CO2, libera metano. E ao liberar essas substâncias, você incrementa esses gases na atmosfera e você aumenta o poder do efeito estufa. Você aumenta a intensidade com que esse efeito está acontecendo no mundo. Você pega o timer lá, o regulador de temperatura lá, e fala, vou pôr mais fortinho um pouco, e gira o botão. Tá? Então, conforme você está incrementando a atmosfera com gases estufa, você está aumentando a temperatura média do planeta. Tá? E quem está fazendo isso? Vulcanismo? 2020 foi um ano vulcânico relativamente animado. Porque 2020 é o ano, né, pessoal? Tudo que tem que acontecer esse ano. Concorda? Então, 2020 é o ano. Então, teve vulcanismo, teve terremoto. Né? Foi um ano bem, bem agitadinho. Agora, nós fazemos isso desde que nós aprendemos a queimar petróleo. A gente vem queimando petróleo com uma certa constância nos últimos... ainda não, Guilherme, mas espera um pouquinho, o ano não acabou ainda. A gente está queimando petróleo com uma intensidade grande desde a Revolução Industrial, então nós estamos falando aí desde os anos 1800 e pouquinho.
e nós estamos liberando uma toneladas e toneladas e toneladas de CO2 que estava preso nas rochas, na forma de petróleo, de carvão mineral, ok? E essas queimadas de florestas só contribuem para isso. Ah, você está exagerando de novo, né? O Rodrigo é exagerado mesmo, né? Então, imagine só, falar que nós estamos contribuindo para o aumento da temperatura da Terra. Se é o Sol que comanda isso, como é que nós, meros mortais, né, serizinhos pouco evoluídos, temos essa capacidade de alterar o clima da Terra? Pois é, nós temos. Esse dado aqui saiu hoje, pessoal. Está lá no site da NOAA. A NOAA é a agência lá que investiga, que cuida dos oceanos, né, do clima. Está nesse link aí, depois eu divulgo o material todo para vocês. Mas a informação que saiu hoje, agora há pouquinho, com a temperatura média da Terra nos últimos 140 anos. Okay? Então, desde 1880 até 2020, eu não errei a conta, dá 140 anos, essa é a temperatura média da Terra. Vocês conseguem ver o seguinte, ó. Se a gente pegar aqui a média, tá? Essa média aqui é 1950, se eu não me engano. Essa linha aqui é mais ou menos 1950. Temperatura média da Terra, para cá, né? Só subiu. Então, a média da temperatura mundial cresceu absurdamente dos últimos 70 anos para cá. Ok? Se não temos tanto vulcanismo assim, se não temos... de onde vem isso? É queima de combustível fóssil. Tá? Ah, não, tem que ter mais dados. Bom, vamos achar mais dados. Então. Vamos ver como é que isso aconteceu antes. O problema é o seguinte, né? Medições de clima você só consegue ter quando você tem mecanismos que meçam o clima. Né? E termômetros, pluviômetros e medições de gases atmosféricos só surgiu nos anos 1900 lá. Né? Então, a gente não tem medições fiéis de como era o clima em 1800, em 1700, em 1600. Tá? Mas nós temos geleiras, ok? Nós temos gelo. Nas partes polares do mundo, nós temos gelo. Então, nas áreas geladas, nós temos geleiras. Essas geleiras, quando neva, quando a geleira se forma, né? A geleira se forma pelo acúmulo de neve. Então, neva, essa neve vai se acumulando, ela vai endurecendo. E ao nevar, aos floquinhos de neve, que são fofinhos, né? Eles retêm nele, eles aprisionam bolinhas de ar. Ok? E essas bolinhas de ar ficam presas no gelo. Você vai acumulando gelo. Então você tem aqui uma camada de neve, aí outra camada de neve se forma por cima, e outra por cima, e outra por cima, e você tem ar preso em cada camada. Bolinhas igual essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui. Bolinhas de ar dentro do gelo. Ok? Então a gente consegue ir lá perfurar o gelo, pegar um testemunho de gelo, fica feliz, igual a mocinha aqui com o testemunho de gelo. Você consegue levar isso para um laboratório, extrair esse ar de lá de dentro e analisar esse ar. E o que você obtém de informações desse ar? Você obtém a composição química da atmosfera no dia que nevou. Ok? Meus alunos chamam isso de ar fóssil. Né? A gente estava brincando outro dia. Eles falaram, isso daí é ar fóssil. É como se fosse um ar fóssil mesmo. Um ar fossilizado. Né? Nós temos um registro da atmosfera terrestre no dia que nevou. Ok? Bom, então basta saber a idade do gelo. Né? Nós temos mecanismos de datar o gelo que são mecanismos indiretos, mas que não vêm ao caso no momento, pela falta de tempo. E chegou-se à conclusão aqui no mundo que nós temos gelos, os gelos mais antigos, têm perto de 400 mil anos. Ok? Então, nós conseguimos saber a composição atmosférica da Terra nos últimos 400 mil anos. E o que nós percebemos? Essa curva laranjinha aqui, ó, essa curva laranjinha na tela de vocês aí, ela é o nível de CO2 na atmosfera
nos últimos 400 mil anos. E o que a gente percebe? Que o nível de CO2 na atmosfera, que é um dos gases de estufa, nunca foi tão alto quanto foi agora. Alguma relação isso tem, né? Alguma relação isso tem. Bom, mas qual o problema de ficar quente? Né? Qual o problema de fazer calor? Do efeito estufa aumentar, aquecer a Terra? Não vai ficar melhor para ir para a praia, por exemplo? Então, veja bem. Não, né? Porque conforme o clima esquenta, você passa a ter temperaturas mais altas no mundo, a temperatura média da Terra sobe. Se a temperatura média da Terra sobe, você vai ter mais calor. Mais calor significa que os gelos vão começar a derreter. Então você começa a ter derretimento das geleiras e dos gelos perenes. Aquelas montanhas nevadas começam a ter cada vez menos neve. Tá? Essa água toda entra no sistema, entra no ciclo da água novamente. O final do ciclo da água é o mar. Então você está pondo mais água no mar, você aumenta o nível do mar. Tá? Você aquece o mar, porque você está com uma atmosfera mais quente. Ao aquecer o mar, você muda a dinâmica das correntes marítimas. Então você muda, por exemplo, olha que coisa doida, você muda os pontos de reprodução dos peixes, os locais de reprodução dos peixes. O que afeta a vida marinha de maneira geral, mas afeta também a pesca. E afetar a pesca significa que afeta a distribuição de alimentos no mundo. Ok? Você acidifica o oceano. Você deixa o oceano mais quente, porque a água mais quente consegue capturar mais elementos químicos do ar. Você torna a água mais ácida, e acidificar o oceano significa que certas estruturas vegetais e animais que existem no mar vão se desfazer, elas vão vai mudar o pH da água. Tá? Outra consequência, você aquece a atmosfera. Se aquece a atmosfera, muda os ventos. Lembra dos ventos? Muda os ventos. Se muda o vento, muda a distribuição do ar na atmosfera. Muda o jeito como o vento sopra. Muda a intensidade dos ventos. Se muda a intensidade dos ventos, eu passo a ter mais vendavais, passo a ter ventos chegando onde não chegavam antes, carregando umidade para onde não carregava antes, ok? As massas de ar se deslocando mais forte, você passa a ter frentes frias avançando mais rapidamente para dentro do continente. Lembra uma frente fria que teve uns 10 dias atrás aí, que derrubou a temperatura e que chegou lá na Amazônia? Os meteorologistas, desculpa, os climatologistas chamam isso de eventos climáticos extremos. Nós começamos a ter eventos climáticos que não são comuns, que eram raros e que passam a ser cada vez mais habituais e que podem levar, por exemplo, a encher o seu USP. Percebem? Então, eu peguei um ponto principal, que é o clima. E nós estamos mudando o clima. Né? Nós, formiguinhas na Terra, né? Seres insignificantes paleontologicamente falando, estamos aqui mudando o clima. Ok? Estamos conseguindo. Provas disso, olha aí. Por exemplo, Estados Unidos. Tá? Os verões nunca foram tão quentes. Aqui é uma figura do ano passado, né? Com a temperatura média dos estados americanos desde 1970. Então, a temperatura média da maior parte dos estados está aumentando. A figura é laranja, não é em referência ao cabelo do Trump. É laranja porque os tons são vermelhos, são quentes. Né? E o Trump não ia aceitar que o mundo está aquecendo nunca, porque ele é um dos negacionistas, né? Igualzinho um outro presidente aí que a gente conhece. Ok? Então, o mundo está ficando mais quente. Isso é comprovado em medições do mundo inteiro. Ok? Bom, vimos como afeta o clima, os ventos, a umidade, etc. E a vida? Pessoal, a vida no planeta ela já sofreu muitos baques.
tá? Já sofreu muitas interferências. Tá? E muitas dessas interferências levaram, por exemplo, a desaparecimento de espécies. Tá? Tem vários motivos que podem levar uma espécie a desaparecer, mas o principal, o mais grave, e que geralmente não faz uma espécie desaparecer, mas faz várias desaparecerem ao mesmo tempo, são os tais dos eventos de extinção em massa. Né? Essa palavrinha em inglês aqui, os mass extinctions, né? Os eventos de extinção em massa, que são causados, geralmente, por mudanças bruscas nos padrões climáticos. O clima muda muito rapidamente, seja porque caiu um meteoro, e você criou um inverno nuclear, seja porque você teve um vulcanismo muito acelerado, muito intenso, que lançou muita substância na atmosfera, não importa. O ponto é que todos os eventos de extinção em massa estão associados a mudanças climáticas bruscas. Mudanças climáticas que acontecem em menos de 1 milhão de anos. 1 milhão de anos é muito tempo. Para a geologia, é um estalo. Para a vida, é um estalo. Ok? Então, estamos falando de alterações climáticas que ocorrem em menos de 1 milhão de anos. Isso aqui não está acontecendo em 1 milhão de anos, percebe? Isso aqui está acontecendo nos últimos 150 anos, não 150 mil ou 150 milhões. 150 anos. Então, imaginem só se... imagina só se um evento climático para gerar uma extinção em massa leva 1 milhão de anos, imagina 150. Nós estamos caminhando para uma hecatombe, né? E nós estamos fazendo a nossa parte direitinho, pessoal. Nós estamos queimando combustível fóssil, nós estamos desmatando, isso aqui é a floresta amazônica, 1969, 2016. Ok? Mesma região da floresta amazônica. Imagenzinha do Google Earth, é só ir lá pegar. Tá? Não precisa ir em lugar nenhum específico. Põe lá, entra na Amazônia, põe essa histórica no Google Earth, qualquer lugar que você vá, você vai pegar alguma coisa assim. Então, desmatamento na Amazônia é realidade. Ok? Com desmatamento, você destrói habitats dos animais, destrói nascentes, gera efeito de borda pela fragmentação dos núcleos florestais. Efeitos de borda vão promover aumento da pressão ambiental nas espécies, competição, introdução de espécies novas, né? E geralmente o desmatamento acaba trazendo algum tipo de urbanização ou de transformação daquela área para agricultura, para pastagem, né? Quando a gente fala em urbanização, a gente fala em aumento no consumo de recursos, né? Aumento no consumo de recursos. A gente fala no aumento de geração de resíduos, aumento de efluentes, aumento de gases, né? Pensa numa cidade, pensa em São Paulo, que é uma cidade grande, ok? Sei que nosso tempo está acabando, eu estou terminando, Val, prometo. Pensa em São Paulo, por exemplo, né, que tem uma quantidade gigantesca de gente bebendo água, gerando esgoto, né, querendo comida, precisando se deslocar para trabalhar. Ok? Então, viver na cidade significa que você está consumindo muita coisa muito rápido. E essas coisas que a gente consome muito rápido vêm da natureza. São recursos naturais. O homem não sabe inventar nada. A gente não sabe inventar água, inventar comida. A gente sabe plantar, a gente sabe replicar comida. Gerar comida a partir de uma semente. Você falar, assim, pegar a varinha do Harry Potter e falar comida, e aparecer, a gente não faz isso. Né? Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente usa, depende da natureza. E depende da natureza para que a natureza dê para a gente, para que a gente vá lá e extraia. Ok? Ou seja, se a gente cria mudanças climáticas, se a gente força as mudanças climáticas, se a gente desmata, a gente urbaniza, além daquelas consequências do aquecimento global, nós ainda temos alteração nas áreas de produção de alimentos. Porque se muda o clima, tem lugar que não vai produzir mais.
Na França, por exemplo, as áreas de vinícolas estão tendo que ir para cada vez mais para o norte, porque o sul da França está ficando quente demais. Ok? Zonas de produção de uvas estão diminuindo. Tá bom? Acelera a migração de espécies. Deixa eu ver aqui. Ó. Acelera a migração de espécies. Né? A divisão de suas populações por conta do desmatamento, por conta da geração de fragmentos florestais, e isso gera mutação, hibridismo, especiação e extinção. Ok? Facilita a troca genética entre micro-organismos e vírus. Tá? Aqui não é entre os micro-organismos e os vírus, é dos micro-organismos e vírus com a gente e com outros animais. Aumentando a taxa de mutação. Ok? Expõe maior número de pessoas a vírus e bactérias. Tá aí o Covid, né? Que não me deixa mentir. Que veio lá de um animal chinês que foi posto em contato com a população e tudo mais. Né? Ampliam áreas de ocupação de mosquitos transmissores. Pode aumentar o contato entre pessoas e micro-organismos que existiram no passado, mas que não existem mais, mas que estão presos naquelas bolinhas de ar lá nas geleiras. As geleiras estão degelando, estão derretendo. Ok? Expõe maior quantidade de pessoas a doenças antes desconhecidas, inexistentes ou consideradas erradicadas. Ou seja, é o sopão para dar errado. Né? É a receita perfeita, a tempestade perfeita para ser o caos. Ok? Eu preciso dizer o que nós temos com isso? Acho que não precisa ir muito longe. Né? Primeira coisa, pessoal. Só um minutinho, Moná. Só uma coisinha, assim. Mudanças climáticas são nossa realidade. Ok? Hoje, em Nova York, ligaram lá um negócio lá que chamaram de relógio do clima. Ok? O relógio do clima está contando 7 anos. É uma contagem regressiva para 7 anos no futuro. Essa data de 7 anos é a data que eles determinaram que nós temos que tomar alguma medida para que a temperatura média do mundo não suba 1,5 graus daqui a 7 anos. Cacilda, para que não suba 1,5 graus. Ou seja, nós já jogamos a toalha. A gente já percebeu que não tem volta. Tá? Já percebemos que fizemos caca. Não tem mais como pegar e deixar para o que era antes. Estou falando de 1,5 graus na média, é bastante coisa. Ok? Então, primeira coisa, temos que aceitar que que o clima está mudando. Só que nós também não temos como barrar o progresso. Né? O que nós temos que fazer, então? Primeira coisa, essa lista do que eu tenho com isso aqui, a gente poderia ficar falando por horas e horas e horas e horas. Tá? Então, nós não temos horas e horas e horas. Então, primeira coisa, adotar medidas para minimizar emissões de gases estufa. Ou seja, nós temos que mudar o modo como a gente queima combustível, como a gente queima madeira, como a gente queima lenha. Ok? Temos que achar matrizes energéticas alternativas para que a gente possa substituir a queima de petróleo por outras substâncias menos poluentes, menos impactantes. Ok? Já que nós falamos em cidades e falamos do consumo de recursos naturais, nós temos que preservar esses recursos. Como é que nós, comunidade, podemos fazer isso? Minimizando o uso desses recursos, né? Promovendo reciclagem, promovendo reuso, promovendo menor consumo, acabar com a ideia de que nós temos que consumir tudo que existe. Então, não precisamos de um celular novo por ano, pessoal. Pensem nisso. Tá? Porque minimizando os recursos, você preserva os ecossistemas, né, e os recursos naturais, que em sua maioria são finitos, têm data e hora para acabar. Ok? Temos que promover ações de educação ambiental para que as futuras gerações entendam esse problema e para que as gerações atuais se conscientizem do seu papel no meio ambiente e no mundo. Tá? E, principalmente, desestimular a disseminação de notícias falsas. Acho que toda fake news é um dos grandes males do século XXI.
né? O Covid é ruim, mas a desinformação é tão ruim quanto. Causa tantos males quanto. Ok? Então, tem muita falácia sobre meio ambiente por aí. Ok? Ouviu alguma bobagem? Consulta um biólogo, consulta um climatólogo, tá? Um engenheiro ambiental. Vai tentar descobrir se aquilo ali é verdade ou não. Tem muita groselha nas ideias aí que são distribuídas pelo mundo. Ok? Então, assim, nós temos tudo a ver com isso. Nós temos muito o que fazer para que esse relógio do clima aí que eles criaram chegue daqui a 7 anos e a gente fala, ufa, nós fizemos nossa parte e conseguimos segurar, refrear, diminuir a intensidade desses eventos climáticos aí. Porque se não der, se a gente não conseguir fazer isso, acho que queimada no Pantanal, seca em Foz do Iguaçu, é só o começo. Tá? É daí para pior. Tudo bem? Antes de eu me despedir de vocês, eu deixo aí 3 referências que são bacanas. Tá? Todas elas na internet. O material vai estar disponível para vocês de alguma forma. Então, qualquer coisa, vocês têm meu e-mail, meu e-mail está lá no primeiro slide. Quem quiser entrar em contato, fique à vontade. E eu queria agradecer aqui demais a paciência de todos vocês. Agradecer aqui ao seu USP pelo convite, a Val, pela todo apoio aí ao curso de Ciências Biológicas, e as turminhas do 6º e 8º que sempre prestigiam a gente. Coraçãozinho para vocês aí. Pessoal, é isso. Estou aberto aí a discussões. Muito obrigado. Valeu. Acho que foi, né? Rodrigo, como sempre, parabéns. As suas explanações foram maravilhosas. Você só trouxe verdades. Então, costumo dizer que não é contra fatos não há argumentos, não é verdade? São conceitos importantes para que nós façamos uma reflexão das nossas ações, porque é sério, né? Então, o momento que nós estamos vivendo é muito sério e as nossas ações inconsequentes trarão consequências desastrosas. Eu vou abrir para algumas perguntas, o pessoal que quiser perguntar aqui no chat, o professor Rodrigo vai responder, ou pode levantar a mãozinha, mas escreva aqui no chat, por favor. Eu estou lendo muitos elogios, Rodrigo, merecido. Obrigado. Com certeza. Taliba, abraço, querido. Obrigado pela audiência. A Taliba, meu colega da pós, estão fazendo um trabalhinho junto lá. Bacana. Eu acredito que, como nós estamos em cima do horário, Rodrigo. Sim, o pessoal tem aula, né? Eu também tenho aula daqui a pouco, agora. A rede toda tem aula agora? Mas, Rodrigo, um assunto que ele poderia falar horas e horas, não. A Lela colocando aqui. Bom, Aline, eu envio para você aqui no chat, tá bom? Enquanto eu coloco o link aqui, Rodrigo, a Camila Oliveira pergunta de que forma a produção de animais para o consumo em escala industrial auxilia para eventos climáticos extremos. A professora primeira coisa. A criação de animais em escala industrial, a gente está falando de muitos animais em um espaço pequeno, né, Val? Sim. Então, Camila, o que acontece é que mais animais, eles tendem os animais produzem metano, né? Nos processos digestórios deles, né? Então, você está
intensificando pela geração de metano. Gado, principalmente os boizinhos e as vaquinhas, são geradores enormes de metano, né? Então você está jogando gases de estufa na atmosfera. Por outro lado, ou melhor, por outro lado não, ao mesmo tempo você está gerando gases de pastagem para que esses animais comam, né, e tenham comida e se cresçam, né? Então você está intensificando o desmatamento. Não sei qual que é a equação ideal para isso. Não sei qual é a equação ideal para isso. Não sei se a gente batesse o martelo e falar todo mundo é vegano a partir de hoje. Então, isso também não é uma saída, né? Tanto pelo gosto particular de cada um, mas porque a gente precisa de proteína, né? Proteína animal. Então, não é uma saída você abolir o consumo de carne. Mas a questão ambiental tem que ser vista também nesse sentido, porque eles produzem gases de estufa, produzem desmatamento, e desmatamento diminui a absorção desses gases, né? Árvores são retentores de carbono da atmosfera. Se você desmata, você está tirando soldadinhos lá que estão tirando o carbono da atmosfera e absorvendo isso. É uma substituição, a Laura complementou ali, né? É uma alternativa para todos, né, irmão? Se me permite uma colocação, Rodrigo. Por favor. Sempre existem alternativas, né? É que nós nunca queremos largar muito mão, né, daquilo que nos traz mais conforto, né? Que geralmente é aquilo que nós conhecemos. Mas os sistemas de pastoreio, hoje em dia, eles podem muito bem serem conciliados com os sistemas, que é o sistema de agrofloresta, né? Sem a grande necessidade de ocorrer o que tem acontecido, que são os grandes desmatamentos. Então, o que o homem precisa aprender, primeira coisa, é conciliar, entender a dinâmica do ecossistema, como é que tudo isso interage de verdade, e a partir desse entendimento, aí sim propor as alternativas, né? Assim como a ciência nos traz alternativas, hoje você já tem carne que ela é a carne sintética, né? Ela é produzida no laboratório, sim, a partir de células, né, desses animais. Já traz uma alternativa até diferente, né, em relação aí ao fato de você ter que sacrificar o animal, não é? Eu acredito que com o tempo isso deva acontecer, mas o difícil, eu acredito, Rodrigo, é nós sairmos da nossa zona de conforto, não é mesmo? Para buscar as alternativas. Porque todas elas, tudo que nos permeia, né, na nossa vida, num primeiro momento, teve um custo, não é verdade? E que esse custo foi minimizado. E eu acredito que o processo é o mesmo, né? Mas se não for atrás, se não for do tipo, nós nunca vamos sair dessa, né, do gato girando em torno do próprio rabo. Essa questão da zona de conforto. Não, perfeito, você é muito mais sua praia que a minha. É difícil falar alguma coisa. Perfeito. Mas essa questão da zona de conforto pode até servir como resposta para o Guilherme, né? Ele perguntou ali sobre o uso de insetos, né, para alimentação. Cara, também é cultural, né? Até existem bastante projetos, que eu sei não é a minha especialidade, mas existem vários projetos que eu sei de uso de insetos para alimentação, mas e aí? Nós vamos deixar de comer o filé mignon para comer grilo? Todo mundo topa isso? Eu não sei se todo mundo topa, entendeu? Acho que tem uma questão cultural forte aí também que a gente vai demorar para resolver, né, Val? Eu não posso falar o mesmo, Guilherme. Eu não posso falar. Eu posso falar para o Guilherme, lá da Tailândia, e vou te falar, não foi nada agradável para o meu hábito, para o meu gosto, mas como eu sou uma pessoa curiosa e quero conhecer e experimentar tudo, né? Tive essa oportunidade, mas eu confesso a você, Guilherme, eu não curti. Bom, pizza é gostoso, não sei se pizza de barata é o
Pode ser, pode botar um bacon junto, aí a gente começa a pensar. Gente. O bacon disfarça, né, Rodrigo? Pelo menos, né? Muito bem, pessoal. Algo mais, pessoal? Alguém mais tem alguma pergunta? Então, nós vamos encerrar nossa atividade. Foi muito bacana. Estou muito feliz. Muito obrigado a todos os participantes, aos alunos da Rede Cruzeiro do Sul. Muito obrigado aos alunos especificamente do CEUNSP. Obrigado pelos colegas que nos prestigiaram. Então, somos agradecimento. O curso de Ciências Biológicas agradece a professora Milena, aqui do CEUNSP, que é uma das nossas professoras organizadoras de toda essa Semana da Responsabilidade Social, que nos permitiu participar com vocês através da palestra do Rodrigo Salvetti. Então, um agradecimento especial à professora Milena. Muito obrigado a todos e eu desejo um bom final de dia para todos vocês, né? Então, já iniciando os trabalhos da noite, uma ótima aula e nos vemos no próximo encontro, porque não paramos por aqui, né, Rodrigo? Certamente, Val. Mas vem por aí. Um forte abraço. Muito obrigado. Todo mundo. Então, semestre, daqui a pouco eu tô lá, hein? Se cuide. Tchau, Rodrigo. Valeu, um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Val. Obrigado.